No começo, peraí. Sem desfocar nada. Tá Queridos! Calma. Tá gravando? Tá, peraí que eu vou começar, hein, que depois eu corto. Queridos, a paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, Ronald Silva. Queridos, passando aqui com o meu grande amigo, hoje está aqui no nosso programa, né, estreando. Que isso, varão? Mais de novo, hein? Só pra mim. Ué, mas você não falou nada, varão. Não, que raiva, varão. Deu vontade de bater você agora. Vai começar de novo, tá? Mais de novo, vai. Evita encostar nas costas, senão você some na filmagem. Queridos, a paz do Senhor, sou eu mesmo, Ronald Silva. Estou aqui com meu grande amigo aqui, Ivan, estreando o nosso podcast Uma Voz para as Nações. Queridos, é uma honra estar recebendo ele aqui. Sejam muito bem-vindos, meu amigo Ivan. Meu amigo Ivan, esse homem que é um homem de Deus, irmãos. Literalmente, é um jovem aí compromissado com a palavra, compromissado com a obra de Deus. Quem conhece, recebe ele aí nas igrejas e sabe que é um grande homem de Deus. E a gente não estamos falando isso porque o Ivan está aqui, a gente está falando isso na íntegra, né? A gente acompanha a história dele, né? Já diversas vezes já fomos na casa dele, conhecendo os pastores dele. Ele atualmente está congregando na Assembleia de Deus, ID, do pastor Dailson Catarino, que inclusive, pastor Dailson, queremos o senhor aqui, viu? Em breve. Vou conversar um pouquinho com o Ivan aqui. Nessa tarde, Ivan, eu gostaria de começar esse podcast já iniciando uma conversa bem madura. O tema que a gente escolheu aqui hoje aqui é um tema acerca de ministério. Eu vou falar um pouco sobre ministerial. E eu queria te fazer uma pergunta. Você, como um jovem, como é que você se sente? Assim, a gente tem os desafios, né? Nós passamos por desafios, todo mundo no início do ministério passa por esse desafio. Mas como foi para você? Que a gente conhece, vamos iniciar assim, porque a gente conhece, às vezes o pregador Ivan, o levita Ivan, às vezes, né, o menino que chega lá, toca, né, que dá lugar lá. Só que eu quero saber quem é você como pessoa. Quem é você como pessoa? Rony, você falou referente ao começo, né? Começo do ministério nunca é fácil, né, cara? Principalmente pra mim, eu comecei com 16 para 17 anos, bem na minha adolescência ali. E a gente na adolescência, na juventude, é um tempo que o inimigo ele oferece muitas coisas pra gente, né? Sempre quer nos desfocar. Os jovens de hoje, eu acredito que eles passam muito por isso, essa dificuldade de estabelecer uma vida espiritual pelas ofertas, né? Na qual o inimigo ele oferece, pelas distrações. Mas a gente aproveitando a nossa juventude, entendeu? Esse tempo na presença do Senhor não tem coisa melhor, cara. Porque eu acredito muito na lei da semeadura, entendeu? Eu plantei muita coisa, Ronald, na minha adolescência, na minha juventude, que hoje eu estou colhendo. Sim. O tempo que eu estou vivendo hoje, com 27 anos de idade, já vivenciei muitas experiências com Deus, já vivenciei um período de busca muito intenso, entendeu? O tempo que eu estou vivendo hoje, eu estou colhendo muita coisa que eu já plantei no passado, entendeu? Hoje você colhe esses frutos, né? Sim, eu colho esse fruto porque eu sempre, nunca fui o melhor, sabe? Mas sempre me esforcei para dar o máximo. Eu nunca fui aquele crente perfeito, mas é um crente que buscava a Deus, entendeu? Clamava a Deus, tocava nas igrejas. E hoje, graças a Deus, eu sou um homem estabelecido, sou casado, com a missionária também, missionária extra, por estar assistindo nós daqui a pouco nesse pet. Em breve ela vai estar aqui também, viu, irmãos? Missionária extra. Verdade. Vai estar com a gente aqui. Então, tem muita gente que vive um tipo de vida difícil hoje, por quê? Porque plantou muita coisa ruim, está colhendo. Eu acredito muito nessa lei da semeadura, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, vale a pena, Ronald, mesmo em momentos difíceis, mesmo em um tempo na qual o inimigo ele oferece muitas coisas para que pessoas venham desfocar da presença de Deus, vale a pena você se esforçar, cara, porque o evangelho, ele é esforço, Ronald. Jeremias falou o quê? O reino do céu, ele é tomado à força. Verdade. Então, a gente tem que entender, Ronald, que enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar para ter uma vida com Deus, cara, para vivenciar coisas novas com Deus, mas vale a pena, gente, vale a pena. Uma coisa, Ivan, que eu sempre me questionei muito, acerca, vamos supor por um exemplo, quando eu iniciei, ministerialmente falando, pregação, eu tive muito poucos jovens para eu poder me inspirar desses jovens. Tipo assim, talvez podia até existir, né, muitos jovens, porém eu não conhecia. E eu acho interessante isso para essa galera, às vezes, que está começando agora, no Ministério de Louvor, às vezes está começando ali no Ministério da Palavra, essas pessoas terem exemplos assim como você, que é um jovem, tem 27 anos, já é casado, já tem as suas responsabilidades, ele é papai agora, está bem recente, a Mari vai fazer 2 meses? 2 meses. Já vai fazer 2 meses, eu sou padrinho da Mari. E assim, é um jovem muito compromissado. Todo mundo que a gente fala a respeito do Ivan, ou vai falar... ou pergunta dele e tal, quando a pessoa não fala, não, é um menino muito gente boa, a palavra que me vem muitas das vezes que as pessoas falam a respeito dele é, nossa, ele é um jovem muito esforçado. E realmente, ele é um cara muito esforçado.
eu conheço um pouco da sua história, mas eu gostaria que você falasse um pouco. Que você não veio de uma família evangélica, né? Você não veio de uma estrutura ali toda preparada, você me falou um pouco de onde você começou ali, da Deus e Amor. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa trajetória com a gente, como é que foi? Onde eu converti com aproximadamente 17 anos de idade, entendeu? 16, 17 anos de idade. Igual você falou, eu não tive muito apoio de jovem, porque eu fui pro Ministério Deus e Amor, sabe? Então é um ministério... Tipo, dar um testal aqui. Ronald, igual você falou referente ao momento da conversão, né? Eu converti com 16 para 17 anos de idade. Nunca tive apoio ali de muito jovem, porque então o Ministério Deus e Amor é um ministério de pessoas ali mais velhas, sabe? Sim. Mas eu sempre me esforcei para estar no caminho, né? Para procurar o caminho. Eu acredito que esse é o segredo, entendeu, Ronald? Porque eu acredito muito no poder da decisão, cara. A decisão, ela tem o poder de marcar a nossa trajetória ali, Sim. né? Marcar a nossa caminhada. O evangelho ele é baseado nessa decisão. Verdade. Né? Para ser crente, não importa se ele é pregador, se ele é levita, só para ser servo mesmo. Tem que partir de uma decisão, né? Verdade. Então a gente tem que escolher, cara, mesmo pra gente que é jovem, não acredito que a gente é visionado por muitos, muita pessoa ali tá olhando a gente para se inspirar na gente. Então é caminhar, cara, mesmo em meio a tantas propostas, né? Eu passei por muita coisa na minha vida, minha mãe até hoje ela é católica, eu oro por ela, pela conversão dela. Uma pessoa também que falava que nunca ia para a igreja, hoje você vê ela ir nos cultos comigo, Né? entendeu? Inclusive ela foi com a gente, né? Por Verdade. Então eu acredito que o evangelho é isso, cara. Pessoas, elas vão te observar muito. E através do seu testemunho você vai conseguir ganhar essas pessoas para Jesus. E você é um jovem, Ivan, não só em questão ministerial, mas fora dos bastidores também. E a gente sempre acompanha seus status ali. Né? A gente teve a oportunidade de estar muitas vezes juntos, você é muito de monte, você é muito de oração. Você acha que isso é um pouco influência ali do seu pastor? Ou é porque, claro que é um homem de Deus, né? Se a gente se inspira nele, mas você acha que é às vezes ali porque você já tem essa raiz mesmo de busca, isso veio da Deus e Amor quando você veio de lá? Ô Ronald, sim, também, né? A gente tem essa raiz de busca, porque a gente sabe, Ronald, para a gente exercer uma função ali dentro da obra de Deus, a gente tem que estar capacitado por Deus, sabe? E a maneira de ser capacitado é monte. Claro que o pastor influencia muito a nossa vida, porque se a gente tem um pastor ali, um homem de Deus espiritual, a gente tem um espelho. E hoje eu posso dizer que eu tenho um espelho, pastor Dailson Catarino da Assembleia de Deus, manda um abraço para ele, né? Que eu acredito que vai estar assistindo esse podcast aí. É necessário, cara, é necessário a gente ter uma pessoa para nós nos visionar, né? Nós nos espelhar e querer ser parelho com ele, né? Buscar a Deus para ser usado ali como também um homem de Deus. Eu acredito que é necessário muito. Nós vivemos um tempo, mano, na qual tem muito pastor charlatão, sabe?